e hoje a gente retoma as reportagens especiais inéditas. O destaque toca num assunto que nos entristece e que abalou um dos principais setores da economia do Rio Grande do Sul. Estamos na Serra Gaúcha, região que é uma importante produtora de uva no nosso país. Daqui sai a maior parte dos sucos, vinhos e espumantes fabricados no Brasil. Os parreirais atraem turistas e geram renda para milhares de famílias. Mas foi daqui também que veio a denúncia de que mais de 200 trabalhadores foram submetidos a condições análogas à escravidão. O Globo Rural vinha preparando uma reportagem sobre a colheita de uva e a produção de vinho no Rio Grande do Sul. Um evento tradicional que atrai cada vez mais turistas para a região e gera renda para milhares de famílias. Mas a realidade tem dessas coisas. A gente sai para gravar uma história e muitas vezes volta com outra. Foi o que aconteceu dessa vez e de uma forma muito grave. Na reportagem que você vai ver agora tem uma mistura de sentimentos. A beleza e a alegria da colheita se confundem à tristeza do relato de trabalho análogo à escravidão na Serra Gaúcha. Colheita de uva no Rio Grande do Sul é tradição. Vindima é alegria, é uma felicidade muito grande. Felicidade pela uva sendo colhida, felicidade pelo reencontro, felicidade por estar com as pessoas que a gente ama. Até turista põe a mão na uva. Uva a gente não colhe. Você colhe café, você colhe arroz, mas uva você vindima. E hoje eu estou vindimando. Madalena está entre as 60 mil pessoas que costumam visitar o Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha, nessa época do ano. É que entre janeiro e março é tempo de colher uva, ou como a própria Madalena disse, tempo de vindimar nos municípios que compõem a região. Caso de Bento Gonçalves. Nós temos algumas vinícolas que o turista chega a representar 60% do faturamento dessas vinícolas. Então, ele realmente tem um peso muito importante para a economia. E essa valorização, principalmente dos produtos regionais, atraem cada vez mais o visitante que tem esse interesse em conhecer o que fez essa região se tornar uma das mais prósperas do nosso país. Enquanto os turistas passeiam, os produtores de uva trabalham. São principalmente descendentes de italianos que trouxeram a cultura da fruta aqui para o Brasil. A família Cainelli cultiva a uva para fazer vinho e, nessa época, é anfitriã dos visitantes. Outras famílias focam no plantio e colheita das frutas. Por aqui existem 447 vinícolas. 12 são administradas por cooperativas. A gente visitou uma das maiores. Qual que é o perfil desses associados? O perfil desse associado hoje, nós temos em torno de essas 1.100 famílias e cada família está hoje em torno de 3 a 4 pessoas. Essas 3 a 4 pessoas é basicamente pai, mãe e filho, né? Pequenas propriedades aqui na Serra Gaúcha. A família Pastorello pode então começar a vindima. Aqui trabalham os irmãos Gisele e Guilherme, filhos da Sônia e do Gilberto, que é filho do Ciro. Faz tempo que o senhor colhe uva? Eu comecei com 8 ou 9 anos. E hoje está com quantos anos? 81. Então tem tempo. Daí tem tempo. Qual que é o segredo para colher aqui? Tem algum? Não tem muito segredo. Essa é uma uva macia, né? É só puxar bem perto do galho. Puxar para cima, né? Puxar para cima. E aí demora muito para encher um desse aí, uma cestinha dessa? Não. Daqui uns 5 minutos tá pronta, tá cheia. E aí para encher a caixa toda, em 4, 5 pessoas? Leva uma meia hora. Enche quantas por dia? 5 pessoas dá para encher, uns 20. E quanto que vocês esperam que vão entregar essa safra? Na faixa de uns 200 mil quilos, mais ou menos. Isso é mais ou menos que no ano passado? Um pouco mais. Então é uma safra melhor. É uma safra melhor. As famílias que entregam as uvas para a cooperativa cultivam 56 variedades no total. A Serra Gaúcha se destaca na produção de uvas para processamento. Viníferas, exclusivas para vinhos finos brancos, tintos e espumantes, ou americanas e híbridas, boas para alguns vinhos comuns e principalmente para suco.
Já o Vale do São Francisco fica com o primeiro lugar quando o assunto é uva de mesa, aquelas que a gente come ao natural. Na vinícola, é a partir de agora que as frutas vão começar a virar suco, vinho e espumante. Os caminhões logo estacionam numa das 3 unidades de processamento da cooperativa. As caixas são descarregadas. As uvas esmagadas, maceradas. Hoje, na maioria dos casos, esse processo é assim, mecanizado. Depois de maceradas, as uvas são divididas em grupos. Uvas para suco seguem um destino, para vinhos brancos, tintos e espumantes, outros destinos. Gosta de vinho, Jurandir? Adoro vinho, né? Jurandir Nozini é enólogo, alguém que estuda a ciência do vinho. A uva chega aqui na indústria, então ela passa por um processo que é onde a gente faz uma medição de teor de açúcar, vai para um processo de fermentação, onde que através dele adicionam leveduras, a levedura vai fazer o quê? Transformar o açúcar da uva em álcool, gás carbônico, que gera um pouco de calor também nesse processo. Isso vale para vinhos brancos e tintos. No caso dos espumantes, após a primeira fermentação é feita outra, que vai gerar as borbulhas. Depois de processada, a uva cultivada pelas mais de 1.000 famílias associadas vira sucos integrais, vinhos, espumantes. Somando todos esses produtos, são envasadas aqui em Bento Gonçalves quase 500 mil garrafas por dia. A estimativa é colhermos 75 milhões de quilos de uva. 15% a mais que o ano passado. A qualidade da uva que tem chegado até nós, ela é excelente. É um processo encantador que alimenta a economia gaúcha e, em época de colheita, emprega mão de obra temporária de outras regiões do Brasil. Mas assim que a gente terminou as gravações, surgiu uma denúncia que mudou o rumo da reportagem e do ânimo geral na região. No Rio Grande do Sul, a PF investiga a denúncia de que mais de 200 trabalhadores teriam sido submetidos a condições análogas à escravidão em colheitas de uva para a fabricação de vinho. 207 pessoas que trabalhavam na colheita da uva em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, foram resgatadas de um alojamento. A maioria desses trabalhadores é da Bahia e justamente para entender melhor toda essa situação, estamos indo para lá. As pessoas libertadas voltaram para casa em seguida. Elas trabalhavam na colheita de uva em propriedades rurais e na carga e descarga da fruta para as vinícolas Aurora, Salton e Cooperativa Garibaldi. A mão de obra foi contratada por uma empresa terceirizada, a Fênix Serviços de Apoio Administrativo. Aqui em Salvador, a gente conversou com 2 desses trabalhadores. Por que você saiu da Bahia e foi trabalhar no Rio Grande do Sul? Eu saí porque eu estava precisando de emprego, estava desempregado. O que ofereceram para você na proposta de emprego? Ofereceram R$2.000 um mês, R$4.000 2 meses, passagem de ida, passagem de volta, alimentação e dormitório para a gente. Mas chegou lá, foi tudo enganoso. E o que você encontrou lá? Quando eu cheguei lá, o que eu encontrei foi um alojamento, que disseram que era uma pousada, um galpão, com mais de 200 pessoas dentro, um quarto em frente ao outro, com 9 pessoas. A gente acordava 4 horas da manhã, à base de gritos, chamando a gente de demônios. Acorda, demônio, acorda para trabalhar, baiano bom é baiano morto, se não trabalhar vai morrer. Os que não conseguiam acordar para trabalhar, tomava choque no pé, deu murro na costela para ter que acordar para trabalhar. Eram quantas refeições por dia? O café de manhã, que era um pão com café, meio-dia quentinha azeda que a gente não comia, chegava de noite não tinha comida pra gente. Comida azeda, comida azeda aí, ó. Os trabalhadores também dizem que não recebiam um salário e que precisavam pagar do próprio bolso caso precisassem de algum acessório. Se perdesse uma bota, era R$200, R$300 para pagar eles lá. Se perdesse uma luva, era pago também R$100 para pagar eles lá. Tipo assim, tudo eles descontavam no dinheiro. Esse é um dos trabalhadores que saíram do alojamento. E por que você decidiu largar tudo? Paz, ameaça, desespero. No dia 22 de fevereiro, uma força-tarefa libertou outras 207 pessoas. Vânios Corte, auditor do Ministério do Trabalho, explica que a equipe se deparou com diversas evidências de crime. E quando a gente fala em trabalho escravo, as pessoas ainda têm na cabeça aquela ideia, não, para o cara ser escravo ele tem que estar
uma bola de ferro amarrada no pé ou tem que apanhar um tronco. Mas quando a gente fala em escravidão contemporânea, não é isso que caracteriza, né, a escravidão. Nesse caso, tinha muitos elementos. Tinha restrição de liberdade, tinha falsa promessa, tinha ameaças, tinha agressão, tinha dívida contraída com o empregador. Tudo isso são elementos que caracterizam esse crime de redução da pessoa à condição análoga de escravo. O dono da empresa terceirizada, o empresário Pedro Augusto de Oliveira Santana, foi preso em flagrante, pagou 30 salários mínimos de fiança e responde em liberdade por submeter trabalhadores à condição análoga à escravidão. Ele não quis gravar entrevista. Em nota, disse que enviou todos os documentos solicitados pelo Ministério Público do Trabalho. Ainda há suspeita da participação de policiais militares no esquema. O governo do Rio Grande do Sul criou um grupo para avançar nas investigações do caso e combater o trabalho análogo à escravidão no Estado. Quem contrata mão de obra, Pedro, tem responsabilidade sobre essa mão de obra contratada, né? Seja teu próprio empregado ou seja empregado de terceiros. O fato de dizer eu não sabia não exime, né, quem se beneficiou da mão de obra. Eles teriam que ter tido um cuidado maior para saber exatamente em que condições estavam esses trabalhadores que prestavam serviço para eles. Esse trabalhador resume a experiência como o alívio de um pesadelo. Eu espero daqui para frente tocar minha vida, né? Pedir a Deus que Deus abra uma porta de trabalho digna e eu vá trabalhar e eu tocar minha vida, né? Porque isso aí foi muito traumatizante. Eu peço a Deus um novo recomeço de vida. Nenhum responsável pelas vinícolas quis dar entrevista gravada. Em nota, a cooperativa Garibaldi informa que encerrou o contrato com a prestadora de serviço e que está à disposição das autoridades. A Salton diz que vai revisar processos de contratação de fornecedores e também aderir ao Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo. A Aurora, por fim, divulgou uma carta em que afirma que os recentes acontecimentos envergonham a empresa. Pede desculpas aos trabalhadores vitimados e ao povo brasileiro como um todo. E diz que está trabalhando num programa para mudar as dinâmicas da vinícola. Todos os trabalhadores resgatados já receberam os salários e as multas rescisórias. E, segundo o Ministério Público do Trabalho, a empresa terceirizada rejeitou uma proposta de acordo que previa o pagamento de indenização por danos morais individuais. O Globo Rural espera que os trabalhadores se recuperem logo desse trauma e sigam suas vidas. E esperamos também que os pequenos e médios produtores da Serra Gaúcha retomem a história que construíram com a uva